E agora? Ok. Então, na Constituição, do artigo 196 até o artigo 200, vai dar o embasamento para todas as outras leis que se relacionam com a saúde. Então, nós temos a 8080, 8.142, nós temos as resoluções que tratam sobre o financiamento, sobre a participação popular no SUS. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Então, o artigo 196, ele começa a trazer o arcabouço sobre o qual todos nós trabalhamos. Então, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Também garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse próprio ré aí é para vocês lembrarem dessas 3 palavrinhas, porque isso lá na prova pode cair de outra forma. Então, vocês precisam guardar essa dica, é promoção, proteção e recuperação. Dentro desse artigo aqui, está dizendo que saúde é um direito de todos, está dizendo que é um dever do Estado, está dizendo como que isso tem que acontecer, que é mediante políticas sociais e econômicas, está dizendo do objetivo do SUS, que é a redução de risco de doença e outros agravos, está me dizendo do como que isso tem que, para quem que isso tem que acontecer, que é o acesso universal, que é para todo mundo, de que forma é igualitário e a que esse direito se destina às ações e serviços para a sua promoção. Ou seja, uma consulta, um medicamento, um tratamento, isso tudo faz parte da garantia de acesso à saúde, aos serviços de saúde. Por isso, nós dizemos que isso é um princípio da universalidade, ou seja, todo mundo tem direito de ter, no mínimo, um atendimento que lhe garanta o suporte básico de vida. E dentro disso, são deveres do Estado. Primeiro, garantir, mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos. Então, você vê os protocolos de diabetes, puericultura, o protocolo de saúde da mulher, da gestante, para que, no acompanhar daquela gestante, se detecte mais precocemente todo e qualquer problema, se faça a correção. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, posso pegar o protocolo da gestante, né? Garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença. Então, a gente pega a vacinação da gestante, a suplementação com ácido fólico e sulfato ferroso, a medicação dessa paciente, caso ela venha ter uma infecção urinária. Essa infecção urinária pode predispor a mulher a parto prematuro e aborto. Se eu detecto através de um exame precoce, se eu trato precocemente essa infecção, eu vou reduzir o risco de doença e de outros agravos sobre aquela gestante. Então, todos os protocolos têm que conversar com esse objetivo. Quando eu pego uma pessoa que já é diabética e começo a tratá-la com medicamento, com aferição da glicemia, com encaminhamento para oftalmologia para mapear a retina daquele diabético, eu oriento um calçado adequado para evitar que ele tenha feridas no pé. Eu estou concordando com este dever do Estado, porque lembrem-se, o Estado somos nós, servidores públicos. O Estado não erra. O Estado é apenas um ente fictício. Nós é que podemos errar ou acertar.
na pessoa do Estado, nós representados, nós devemos nos capacitar para que o trabalho de garantir essas políticas sociais, econômicas e assistenciais estejam de acordo com as necessidades da população. Ainda é dever do Estado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para tal promoção, proteção e recuperação. Ou seja, eu não posso escolher quem que eu vou atender. Eu, por exemplo, tenho muito preconceito com atleticano, tá? Se alguém é atleticano aí, se cuida comigo, tá? Então eu não posso virar e falar assim, não atendo atleticano. Se chegar aqui passando mal, eu deixo passar mal. Ou eu estou usando a questão do atleticano aqui na brincadeira, mas vocês sabem que tem gente que tem preconceito de raça, de cor, de religião, de identificação sexual, né? E isso não pode acontecer, porque o acesso ele tem que ser universal e igualitário, tá? É brincadeira, eu gosto muito dos atleticanos. Deixa eu voltar aqui que eu segui aqui. O artigo 197, estou falando ainda da Constituição, tá, gente? O artigo 197 trata a gente, servidor da saúde, com uma certa relevância. Olha o que ele fala lá. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Então, nós somos tidos como assistência fundamental, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo então a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. O que é isso? Ou a prefeitura tem o seu próprio serviço, os seus próprios profissionais concursados, ou ela contrata um serviço ou um profissional para exercer essa atividade. Por exemplo, a gente sabe que na rede nós não temos um número de raio-x, de vagas de raio-x, que seja suficiente para atender todas as pessoas que necessitam. Então, o que o poder público faz? Ele contrata terceiros que possam fazer esse serviço de raio-x, tá? E ele também pode ser exercido por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, nós temos o Hospital Odilon Berens, que é um hospital público, e nós temos lá vagas para maternidade. Mas o número de vagas para maternidade é pouco. Então, o que ele faz? Ele faz convênio, primeiro com os hospitais públicos do Estado ou federais. Em segundo lugar, ele faz convênio com as instituições filantrópicas, que são aquelas sem objetivo de lucro. Nós temos aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o Hospital Sofia Feldman. Ele é um hospital filantrópico, onde o dinheiro que entra ele é gasto com os gastos com o paciente e também com a manutenção, né, água, luz, limpeza, funcionários e também com pesquisa. Ponto. Ele não visa lucro. Então, ele tem prioridade no convênio com a prefeitura. E, por exemplo, ainda falta leito, o poder público ainda pode contratar leitos em maternidades privadas. Agora, lembrando que as sem fins lucrativos têm primazia. Bom, as ações de serviço são relevantes. Sendo assim, o Estado precisa regulamentar, fiscalizar e controlar a execução dessas ações. Isso é muito importante porque, por exemplo, vocês estão vendo aí, dá na televisão toda hora, a situação caótica que está o estado do Amazonas. O governo federal mandou uma verba muito grande, em torno de 300 milhões para lá, para que fossem montados leitos de UTI, comprassem os respiradores, medicamento, que montasse os kits de prevenção, do tratamento precoce. E o que aquele estado fez com esse dinheiro?
ele não fez o que tinha que ser feito. Então, hoje se tem um caos na saúde, pessoas morrendo sem respirador, sem conseguir respirar porque os pulmões já estão inflamados. E cadê o dinheiro que foi para o tratamento precoce? Cadê o dinheiro que foi para comprar os respiradores? Onde foi o dinheiro para montar leitos de UTI? Porque o estado do Amazonas é muito grande, mas só tem UTI na capital, Manaus. Então, o que faltou aí por parte do poder público lá de Manaus? Porque o governador fez coisas muito suspeitas. Mas nós temos o Ministério Público de Manaus, nós temos os deputados estaduais, os vereadores, que deveriam estar estimulando a fiscalização das ações do prefeito. E pelo lado da saúde, os órgãos competentes do SUS deveriam estar fiscalizando e controlando a execução das ações. Não fizeram para casa, nós estamos naquela situação terrível, muito triste, de vidas se perdendo sem ter motivo, né, gente? Porque apesar de saber que a doença coronavírus, a Covid, ela mata, o Manaus teve tempo, o Amazonas teve tempo de se organizar para isso. Bom, o artigo 198 da Constituição diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, ou seja, nós temos um SUS inteiro, nós não temos outro sistema de saúde pública no Brasil, organizado de acordo com algumas diretrizes. Aí você pode pensar, vocês que são mais jovens, né, podem pensar assim, mas é claro que o serviço público é um só. Mas nem sempre foi assim. Se a gente remontar a história da saúde pública no Brasil, nós podemos pegar na época de 60, 70 e até o início de 80, os institutos que prestavam assistência à saúde para determinado grupo. Então, por exemplo, nós tínhamos os institutos de assistência dos industriários, eram os IAPIs. Quem tinha direito de assistência à saúde pelo IAPI? Eram as pessoas que trabalhavam na indústria e seus familiares cadastrados. Tínhamos os IPCs, que é o Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos comerciários. Quem tinha direito? Todo mundo? Não. Quem tinha direito eram os comerciários vinculados e seus familiares cadastrados. E tínhamos o INAMPS, que não era universal. Ele, para você ter acesso a ele, você precisava de ter carteira assinada. O povo falava INPS, ela nem INAMPS não, é INPS. Tinha que ter carteira assinada para acessar uma vaga de hospital, uma consulta, etc. Com o tempo, e pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo empregatício, que não tinham nenhum instituto, acabavam caindo nas santas casas de misericórdia, por caridade, eles acabavam sendo atendidos lá e muito mal, muitas vezes. Acabavam nos SUCs, né? Em lugares que realmente tratavam o cidadão como uma pessoa de segunda classe. Isso, com a Constituição de 88 e com a Lei 8080, acabou. A pessoa pode ser morador de rua, não trabalhar, provocar danos às outras, mas se ela tem necessidades de saúde, ela vai seguir um fluxo de atendimento onde ela vai usufruir desse direito constitucional. O artigo 198, ele fala de uma diretriz que é a descentralização. Ou seja, não está tudo centralizado no governo federal. Nós temos
o Ministério da Saúde com algumas ações, o governo estadual com a Secretaria Estadual de Saúde com outras ações e as secretarias municipais de saúde em nível de cidades com outras ações. Sendo que quem dita normas, protocolos, princípios é o Ministério da Saúde. É como o pai que dita as normas. E também ele fornece insumos, ele fornece treinamentos e outras coisas. A Secretaria Estadual já fica responsável pela coordenação de como essa assistência será prestada lá no município, lá na ponta, em todos os municípios. Então, se tem algum município que é hipossuficiente, que ele não tem a verba necessária, o Estado tem que coordenar de forma que aquela pessoa lá daquele município tenha acesso à saúde. Então, por exemplo, nós temos aqui em Minas Gerais, como Belo Horizonte é a capital, nós temos o serviço de tratamento fora do domicílio. Então, o governo estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde, diz o seguinte: Belo Horizonte vai dar tantos leitos para os interiores de tratamento de câncer. Lá em Valadares tem oncologia, lá em Juiz de Fora tem tratamento de oncologia, lá em Teoflotone tem tratamento de oncologia, lá em Uberlândia, lá em Uberaba, e vai pegando aquelas cidades que se sustentam do ponto de vista de cuidado da saúde. Mas nós temos a Capelinha de não sei o quê, São Joãozinho de não sei o quê, essas cidadezinhas menores, que não tem estrutura. Então, o TFD, que faz parte, uma das ações de coordenação do cuidado da secretaria, ele vai dizer o seguinte: pessoas dessas cidades com necessidades desse tipo de cuidado deverão ter um contato da sua Secretaria de Saúde Municipal com Belo Horizonte para garantir o atendimento para aquele cidadão que precisa, por exemplo, de um transplante cardíaco. Mora lá no grotão de não sei aonde, tem o coração chagazo, precisa de um transplante, e lá em Quixadá do Morumbi, que não sei nem se existe esse nome, ele não tem esse acesso. Então, o governo estadual, através da Secretaria de Saúde, ele coordena a saúde em todos os municípios. E a Secretaria Municipal de Saúde, né, cabe à Secretaria Municipal de Saúde a execução das ações. Então, o governo, por exemplo, nós estamos falando aqui de vacina, vamos falar de vacina, o governo vai mandar não só a vacina, como as regras para a vacinação. A Secretaria Estadual vai fazer a distribuição, vai dizer quem é que vai participar como profissional, vai pulverizar, vai distribuir essa vacina pelo Estado. E cada município é que vai aplicar a picadinha, né? Cada ponta de estado tem que ter um técnico de enfermagem, vocês, contratado ou concursado, para executar a ação de imunização contra a Covid-19. Então, nós temos uma descentralização de ações com direção única em cada esfera de governo, para que cada um exerça realmente o seu papel dentro desse cuidado. No nível federal, o Ministério da Saúde; no nível estadual, as secretarias estaduais de saúde; no nível do Distrito Federal, ele pode ser tanto a Secretaria do Distrito Federal, como ainda a Secretaria Municipal de Saúde, porque o Distrito Federal está dentro de Brasília, né? Bom, no inciso 2 desse mesmo artigo, diz que o atendimento integral ele tem prioridade para as atividades preventivas, ou seja,
Vacina é uma atividade preventiva. Pré-natal é uma atividade preventiva. Puericultura. Porém, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, quando um agente de zoonoses visita uma casa e ele identifica que ali tem um risco de desenvolver foco de larva para ter multiplicação de dengue e doença, ele está fazendo uma atividade preventiva. Quando essa pessoa adoece, essa pessoa lá, moradora daquela casa, adoece e vai ao centro de saúde, nós vamos prestar assistência, avaliar o paciente, identificar o seu risco, pedir os seus exames, acompanhá-lo, prescrever os medicamentos. Nós estamos fazendo serviço assistencial. Então, o atendimento tem que ser integral, tem que ter prioridade para as atividades preventivas, mas não podemos negligenciar os serviços assistenciais. E a terceira diretriz desse artigo fala da participação da comunidade. Então, quem já está atuando no serviço público, nos centros de saúde, desde ano passado está suspenso em função da pandemia. Mas até 2018, a gente tinha mensalmente as reuniões da Comissão Local de Saúde, onde os representantes são o gestor local, tem representante dos trabalhadores, representantes da comunidade e pode ter até a participação de alguém do distrito, que é nível distrital. Mas tem que ter, no mínimo, essas 3 entidades: o gestor, representante dos trabalhadores, representante da comunidade. Qual que é o objetivo? Sempre discutir fluxos de trabalho, melhorias na assistência, prestar informação à comunidade. Então, é a comunidade participando na elaboração das atividades de saúde. Em nível distrital, nós temos os conselhos distritais. Em nível municipal, Conselho Municipal de Saúde. Em nível estadual, Conselho Estadual de Saúde. Em nível nacional, já não é mais conselho, é conferência. Nós vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais lá na frente, sendo que os conselhos, eles são permanentes e as conferências são periódicas, mas eu não vou aprofundar muito, porque lá na frente nós vamos falar muito sobre isso. Pessoal, na hora que vocês quiserem interromper, perguntar, comentar, por favor, não deixem para depois, tá bom? Bom, no parágrafo único dessa lei... Raquel. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô te Aqui, ouvindo. então vamos lá. Voltar lá. Na Secretaria Estadual de Saúde, que eu entendi, estadual, é o que faz, então, assim, a distribuição para os outros lugares que vão, né, para o município, né? Municipal, a coordenação, né? do cuidado, isso. Isso, que é municipal, que é dos cuidados, que é para, né, dos cuidados de aplicação, essas coisas. É isso que eu entendi? Isso. Você não tem dentro do posto de saúde os médicos estaduais atendendo, certo? Certo. Porque Belo Horizonte tem um serviço robusto, onde nós temos profissionais ou contratados ou efetivos prestando assistência direta. É o que a gente fala de execução. Porém, há lugares em Minas Gerais que não tem, o município não tem essa estrutura. Então, o que o Estado faz? Olha, Belo Horizonte tem 152 postos de saúde, nós não precisamos atuar na execução ali, não. Mas, vamos inventar um nome aqui, tá? Quixadá do Picuim, que é uma cidadezinha pequena, não tem condição de sustentar uma equipe de saúde da família. Porque quando a gente fala de saúde da família, não está falando só da equipe, está falando dos exames, está falando dos encaminhamentos, está falando do material, de todo o custo que implica uma unidade básica de saúde. Então, nós temos nos interiores
postos de saúde estaduais. E quem que coordena isso? É o Estado. Então, aqui nós vamos deixar Belo Horizonte com seus postos de saúde. Sabará tem um complemento, né? Lá eles têm posto de saúde da Prefeitura de Sabará e tem também posto de saúde, tem uma rede cegonha lá, que é do Estado, que é objetivando atender as gestantes, né? Mas na hora que vai falar assim, olha, todas as cidades têm que prestar assistência ao diabético. Ok. Agora, todas as cidades têm que dar a glargina para o diabético tipo 1 que usa insulina. Beleza. Mas quem vai fazer? Determinar o protocolo, determinar quem tem direito a receber essa medicação, com que critérios clínicos. Quem faz essa coordenação do cuidado é o Estado. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro? Aham. Então tá. Então vamos seguir. No parágrafo 1º diz que o Sistema Único de Saúde será financiado, quer dizer, tem que pagar água, luz, limpeza profissional, insumos, né? É um custo muito alto. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento. Então vamos lá. Da Seguridade Social. Então, da onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. O que isso quer dizer? Que todas as instâncias participam mandando dinheiro para que, na ponta, o serviço completamente aconteça. Gente, deixa eu só pedir uma água aqui. Traz água para mim, André. A garganta já está seca. Bom, no parágrafo 2º, então, diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Então, nós vamos falar um pouquinho mais ali, quando a gente falar do financiamento do SUS. Esse dinheiro que sai lá da Seguridade, quanto dele que nós vamos destinar? Só um segundo, obrigada. Quanto de dinheiro desse orçamento nós vamos destinar para a saúde? Então, inciso 1 aí desse parágrafo. No caso da União, a receita corrente líquida o respectivo exercício financeiro, não podendo ser menor, não podendo ser inferior a 15%. Então, vamos supor que toda a verba da União, através dos impostos, de tudo que entra, ela tenha 1 trilhão, vou colocar um número redondo, tenha 1 trilhão de reais. Quer dizer que, no mínimo, 150 bilhões devem ser gastos com a saúde. Lembrando que a saúde, ela não é só posto de saúde e hospital. Ela é saneamento básico, ela é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, pesquisa, ensino. Então, esse dinheiro tem que ser muito bem distribuído, muito bem gasto com muita responsabilidade, porque são muitas as saídas para esse dinheiro. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere ao artigo 155 e o 157 e 59, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, se vocês olharem lá na Constituição, o 155, 157 e 159, vai falar das fontes da onde vai sair esse dinheiro.
E no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos vai ser de acordo com o artigo 156, 158 e 159. Também eles destinam ali. Nós não vamos entrar, não vamos aprofundar, porque isso não vai cair para vocês, tá? O artigo 156, 7, 8, 9, ele não vai cair na prova de vocês. Ele não está elencado no conteúdo programático. No parágrafo 3º, diz que essa lei complementar que define esses percentuais será reavaliada a cada 5 anos, pelo menos. Então, esses percentuais têm que ser reavaliados. Lá no inciso 2, os critérios de rateio dos recursos terão que ser reavaliados. As normas de fiscalização, inciso 3, a avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal terão que ser reavaliados. Então, tudo isso aí não é uma caixa de força. São diretrizes, mas de 5 em 5 anos, esses percentuais, a forma de avaliar, a fiscalização, o critério da divisão, isso tudo tem que ser reavaliado. Querem ver um exemplo muito simples? A partir do ano passado, com a pandemia do coronavírus, tudo isso foi reavaliado, tirou dinheiro de outras fontes, fez o rateio de outra forma, mandou dinheiro a mais, né? Os percentuais foram maiores, tudo de acordo com o quê? Com a necessidade de saúde da população. No parágrafo 4º, toma uma água, diz que os gestores locais do Sistema Único de Saúde, então vamos lá, gestores locais do SUS. Quem são? O gestor local é o prefeito, é o secretário de saúde, é o secretário do Distrito Federal. Por que local? É porque é ali que acontece. É ali, naquela rua, naquele endereço, que o usuário vai para tomar uma vacina, para fazer uma consulta, etc. Ou numa UPA, né, para poder ter um atendimento. No parágrafo 4º, diz que esses gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Então, foi esse pedacinho da lei aí que garantiu que nós tivéssemos hoje, dentro da estrutura do SUS, pessoas trabalhando, indo à casa dos usuários para fazer seu cadastramento, seu acompanhamento, vigilância de saúde, e os agentes de endemias, que vigiam, né, poças d'água, infestação de animais peçonhentos, infestação de ratos, etc. Só que a entrada desses profissionais, ela se dá diferente de nós, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e outros profissionais. O nosso acesso é através do concurso público. O acesso desses profissionais é através de um processo seletivo público, regido pela CLT. Então, se cair lá na prova o acesso do agente de combate de endemias ao cargo público, se dá através de concurso trianual. Já morreu lá na afirmação que era concurso público. É processo seletivo. Assim também o agente comunitário. A lei federal, lá no parágrafo 5º, lei federal disporá sobre o regime jurídico, piso salarial profissional nacional e as diretrizes para o plano de carreira e regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde e o agente de combate de endemias. Ou seja, eles já definiram que eles não são servidores públicos concursados, eles são seletistas com acesso através do processo seletivo público. Compete ainda à União prestar assistência financeira
complementar aos estados, aos distritos federais e municípios para cumprimento do referido piso salarial. Então, vamos supor que determinada cidade aqui próxima é Itabirito. Itabirito não tem verba para pagar para o para o agente de combate de endemias e para o agente comunitário um salário mínimo. Então, o município entra com uma parte desse dinheiro e a União vai complementar essa verba para que aquele salário não seja menor do que o piso nacional. Isso é uma garantia, né, que o agente comunitário tem, que ele vai ter direito a isso. No parágrafo 6º, diz que, além das hipóteses previstas no parágrafo 1 do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para seu exercício. Então, aquela pessoa que assumiu essa responsabilidade de ser agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias, ele tem que cumprir os requisitos específicos. Ou seja, ele é uma pessoa que não quer entrar nas casas das pessoas para poder averiguar a situação que está lá dentro, de risco. Então, ele está descumprindo. Ou ele não quer prestar um relatório, né, preencher as fichas que a prefeitura exige. Então, ele pode ser simplesmente exonerado. Vamos seguir aqui o artigo 199. Gente, lembrando que vocês podem interromper. Aqui, não sei se vocês estão ouvindo, tá tendo uma babaquice de panelaço aqui, tá tirando um pouquinho da minha concentração. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui. Olha os babacos, ó. Voltei. Então, vamos lá. O artigo 199 diz que a assistência à saúde é livre para a iniciativa privada. Quer dizer que se pode trabalhar na saúde cobrando pelos seus serviços. Então, vocês, por exemplo, como auxiliares de enfermagem, vocês podem tanto ser contratados por uma empresa ou trabalhar para o governo, como também podem fazer plantões particulares de saúde. Vocês têm um diploma de auxiliar de enfermagem que garante a sua capacitação profissional e vocês podem fazer plantões e receber dinheiro por isso. E quem que vai regular isso é o próprio mercado. Então, por exemplo, a Patrícia, ela presta serviço de cuidadora especializada, né, de pessoas em UTI, que precisam de uma UTI domiciliar, e a Patrícia cobra R$200 o plantão. Só que vem a Edilene e fala assim, olha, eu cobro 180. Então, o próprio mercado é que vai regular. E a qualidade do profissional também vai influenciar nisso aí. Porque, de repente, a Edilene cobra mais barato, mas ela chega atrasada, ela dorme no serviço, ela trata mal aquele paciente. Então, mesmo cobrando mais, talvez a Patrícia vá ganhar aquela vaga. Então, é o próprio mercado que regula isso. Lá no parágrafo 1º, diz o seguinte: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, seguindo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferências entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Lembra que eu falei lá no início? Então, as instituições privadas no Brasil podem trabalhar oferindo lucros ou ainda podem prestar serviço para o SUS de forma complementar. Ou seja, de forma alguma que o serviço privado tem que ser maior do que o serviço público em termos de número de atendimentos, em termos de cota, etc. Dentro do parágrafo 2º, tem uma vedação. Então, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Belo Horizonte remunera algumas instituições públicas e privadas para prestar assistência. Ela remunera a Santa Casa, remunera o Sofia Feldman, remunera o Hospital Semper, por exemplo, e remunera o Mater Dei por determinado número de leitos e atendimentos. Mas caiu o telhado lá da Santa Casa. Eles precisam de algum dinheiro, de uma subvenção financeira, para reformar o telhado e voltar a atender. Eles podem sim recorrer ao serviço público, ao SUS, para poder ajudar, né? Fechar o telhado e voltar a trabalhar. Se cair o telhado lá do Mater Dei, é o Mater Dei que vai ter que se haver, porque a Santa Casa não oferece lucro. Ela presta um serviço até de qualidade por um custo baixo para o SUS, relativamente baixo para o SUS. O Mater Dei, ele presta um serviço, pode ser até de qualidade, mas o valor dele, o custo dele é maior. E esse custo maior já é para cobrir essas coisas. No parágrafo 3º, diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. E aí, se você parar por aí, vai errar na prova. Por quê? A Lei 8080, lá no artigo 23, diz que há casos excepcionais onde se podem empresas ou capitais estrangeiros prestar assistência à saúde no país. Está lá, salvo nos casos previstos em lei. E lá, quando a gente estiver no 8080, nesse artigo aí, vocês vão lembrar desse sangue de boi aí, dessa garrafinha aí que eu só coloquei para vocês lembrarem. No parágrafo 4º, diz: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, de tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, e também como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Porém, não pode vender nenhum deles. Então, vocês veem, né, as campanhas de doação de sangue, de doação de órgão. Ninguém pode ir lá e falar assim, não, me dá seu rim que eu te dou um dinheiro. Se isso acontece, é ilegal. Está escrito lá, ó, sendo vedado todo tipo de comercialização. Eu não posso doar, por exemplo, meu útero, eu não vou ter mais filho. E alguém quer ter filho e não tem útero. Eu posso doar meu útero, mas eu não posso vender o meu útero. Isso é vedado, ok? O artigo, finalmente, né, o artigo 200, que é o último desse capítulo que trata da saúde, diz da competência do SUS. Ele fala da competência das atribuições, que são controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar na produção de medicamentos, de equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ele também tem a atribuição de executar as ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador aqui, gente, é uma entidade, não é a saúde de cada trabalhador, não. É um conjunto de ações
que visam, lá na frente, vocês vão ver, visam a redução de adoecimentos e recuperação do trabalhador. Também de ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, ou seja, aquele profissional, aquele serviço que é carente para o serviço público, o SUS vai ordenar a formação de recursos humanos para atender isso. Talvez daqui a uns anos, daqui a meses, o SUS vai estar com uma demanda de formar pneumologistas específicos para cuidar de sequelas da Covid-19, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Vai montar cursos, vai montar especializações, mestrados, enfim, que esses profissionais pneumologistas possam se aperfeiçoar para atender a população carente daquele tipo de cuidado. No inciso 4, fala de participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, o SUS dita normas que, por exemplo, aquela comunidade que está adoecendo muito, talvez seja porque não tem um saneamento básico ali. Então, há uma intervenção através de algumas comissões do SUS que participam das administrações para que aquele local que não tem saneamento básico, tem um assentamento de pessoas aumentando, tenha um revigoramento daquela área e uma transformação em uma área habitável. No inciso 5, fala que também é competência do SUS incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Então, estímulo à pesquisa, estímulo a novas tecnologias, isso aí também faz parte da atribuição do SUS. Ainda, fiscalizar e inspecionar alimentos. Vocês se lembram da cerveja Corona do início do ano passado? Pois é. Compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Hoje, se você for comprar uma água que seja, no mercado, no copinho, ali tem que vir escrito, né, os valores nutricionais daquela água. Quanto que ela tem de sódio, quanto que ela tem de potássio, de sais minerais, se ela tem glúten ou não, se ela tem lactose ou não, se ela tem não sei o que, tem que estar escrito. Colesterol, né? Zero colesterol, zero produtos trans, né? Transgênicos. Tem que estar escrito ali. E isso a prefeitura, em nível local, ela fiscaliza e inspeciona. E muitas vezes pega uma amostra, por exemplo, vamos falar da água, né? Pega uma amostra daqueles copinhos d'água, abre aquele copinho, tira e vai comparar se realmente aquele teor prometido está de acordo com o que está no rótulo. Caso não esteja, pode haver multa, notificação, suspensão ou até cassação do direito de comercialização daquela empresa. No inciso 7º, fala que o SUS tem que participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização também de produtos psicoativos, de produtos tóxicos e radioativos. Então, é o SUS que participa no controle e fiscalização, tanto da produção como ainda do controle, guarda e utilização. No inciso 8º, diz que o SUS colabora na proteção do meio ambiente, ainda nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Recentemente, eu vi no cartaz que está lá no posto, falando sobre o que é violência no trabalho. Isso pode ser considerado uma das ações de proteção do ambiente de trabalho, porque a partir do momento que você se sente agredido ou com o meio ambiente poluído, você pode recorrer aos órgãos para que aquilo ali possa ser modificado, certo? Quem garante é a Constituição. Pessoal,
a parte da Constituição, o capítulo que trata sobre a saúde, finaliza aqui. Nesse momento eu vou abrir para vocês comentarem e fazerem perguntas, ok?